Bom dia, graça e paz. Iniciando agora o livro do profeta Ezequiel. Ele inicia com a visão dos 4 querubins, uma visão bem extraordinária, né? Vou usar esse termo, algo grandioso, glorioso, que ele não consegue nem descrever direito, né? A revelação de Deus é assim, porque é dada por Deus a homens e eles tentaram descrever, mas nem sempre é possível, né? Verso 1: Aconteceu no 30º ano do 5º dia, o 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Ele situa bem, né, quando foi, fala o ano, o mês, o dia, aonde que é o lugar, fala quem ele é, né? Verso 3: Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo a revolver-se, resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como um metal brilhante que saía do meio do fogo, e do meio da nuvem saía uma semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência tinha semelhança de homem, porém tinha 4 rostos, 4 asas. Um rosto era parecido com o de leão, o outro de boi e o outro de uma águia. Veja a complexidade da visão que ele tem sobre aquele momento. Ele acrescenta depois, a partir do verso 15, que junto com aqueles seres viventes tinham rodas. Verso 26: Por cima do firmamento que estava sobre a cabeça havia algo semelhante a um trono, e estava sentado nesse trono uma figura semelhante de um homem. A figura que é uma visão da glória divina. Diz o verso 28 no final: esta era a aparência da glória do Senhor. E vendo isto, eu caí com o rosto em terra e ouvi a voz daquele que falava comigo. Capítulo 2: Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs de pé, e ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes. 5. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. 9. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava um rolo, um livro, né? Os livros naquela época era feito nos rolos, né, de papiro ou de peles. 3. Ainda me disse: Filho do homem, come o que achaste, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. Eu comi e na boca me era doce como mel. É o símbolo de que Deus estava dando a palavra para ele transmitir ao povo. A partir do verso 16, nós temos o atalaia de Israel. Essa é uma mensagem boa, importante. Depois, lá no capítulo 33, ele vai falar novamente sobre o atalaia. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás as palavras e os avisará da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisar, ele vai morrer, mas eu vou cobrar o sangue de você. Mas se você avisar, né, eu não cobrarei o sangue.
E aí ele fala, olha, da mesma forma é o justo. Se você avisar o justo e ele continuar no pecado, né, eu vou cobrar dele, mas não de você. Mas se você não avisar, então eu vou cobrar dele e de você também. Nós temos uma responsabilidade, essa mensagem do Atalaia. Nós conhecemos a verdade, conhecemos o Evangelho, conhecemos a Deus, o Salvador, e nós somos chamados a anunciar, a alertar, pregar o Evangelho, falar de Jesus, é isso, é alertar as pessoas. E se nós não fizermos isso, certamente haverá uma cobrança de Deus sobre nós. Por que que nós não avisamos as pessoas? Por que que nós não anunciamos o Evangelho? Então, essa é a mensagem séria do Atalaia aqui para cada um de nós, né? Que Deus tenha misericórdia e que possamos, sim, alertar, avisar as pessoas. Oremos. Pai, bendito seja o teu nome, eis-nos aqui, tua palavra está conosco. Leva-nos, ó Deus, a alertar, mostra para quem devemos falar. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até mais.